Oi pessoal, tudo bem? Eu tô aqui para falar para vocês sobre o livro do Silvio Navarro, chamado Celso Daniel, Política, Corrupção e Morte no Coração do PT. Tá? O Silvio, hoje, ele é editor da Veja, um cara fantástico. Eu tava lendo um pouco da biografia dele, bem interessante. E ele faz um livro documentário sobre o caso do Celso Daniel, do prefeito de Santo André, que foi sequestrado e 2 dias depois apareceu assassinado. Então, antes de falar sobre o Celso Daniel, eu quero falar do Toninho do PT. O Toninho do PT é o prefeito de Campinas, que foi assassinado no dia 10 de setembro de 2001. A sua morte foi considerada uma morte comum. Eles acharam que ele foi assaltado e depois assassinado, mas a família acredita que tenha sido uma morte política, que esse assassinato tenha tido um teor político. O que acontece com o Toninho do PT que não teve a mesma repercussão do Celso Daniel foi o fato de, um dia depois da morte dele, repercussão na mídia, né? É o fato que num dia depois da morte dele, ter acontecido o atentado das Torres Gêmeas, lá nos Estados Unidos, e que foi uma repercussão mundial, e acabou que o caso foi meio esquecido pela mídia, né? Ninguém mais falou muita coisa sobre isso. Sinceramente, na época eu nem lembro se falaram ou não sobre isso. Desculpa, gente, tô com a garganta um pouco ruim ainda. No dia 18 de janeiro, o Celso Daniel, ele saiu para jantar com o amigo dele, o Sombra, num restaurante chamado Rubaiá. E eu acho que esse é o nome, a pronúncia correta do nome. E ficaram por lá 2 horas e voltaram para casa, isso tudo no carro do Sombra. O carro ele foi interceptado na região dos Três Tombos, ali na Zona Sul, e sequestraram o Celso Daniel. A reação do Sombra foi, depois do sequestro, ligar para a polícia. E daí começou a investigação do que teria acontecido com ele. Acreditavam que era um sequestro, que eles iam pedir comum, que eles iam pedir resgate e tal, mas na realidade não houve pedido de resgate. E no dia 20 de janeiro, o corpo do Celso Daniel foi encontrado em Itapecerica da Serra, naquela região ali, e as investigações começaram. Segundo o médico legista, o corpo do Celso Daniel estava com marcas de possível tortura. Uma coisa assim que meio estranha. O Celso Daniel, aparentemente, ele estava com uma calça bege quando ele foi sequestrado. E quando o corpo dele foi achado, ele estava com uma calça jeans leves. Então não se sabe se ele trocaram a roupa dele, e a calça era dele. Então também assim, ninguém sabe se foram no apartamento, se alguém ligado ao sequestro foi ao apartamento, pegou roupa, levou pra ele. Então são coisas estranhas. Que não teve, acho que, a devida investigação. Além disso, a fita com a gravação do pedido de socorro do Sombra passou os 30 dias da morte lá, que houve essa gravação, do sequestro, melhor, que houve essa gravação. Foi autorizado que essas fitas fossem apagadas e reutilizadas. E eles não puderam escutar, porque parece que há umas divergências entre o depoimento e a transcrição das fitas. Então, elas nunca puderam ser ouvidas novamente. Quando o corpo do Celso Daniel, isso é um fato interessante, foi encontrado, fizeram um ato pela morte dele lá, um ato religioso, alguma coisa assim, aonde o prefeito de Ribeirão Preto, Palocci, compareceu vestido com colete à prova de balas.
Isso, assim, deixou muito repórter intrigado na época. Aí eu penso, por isso que eu falei do Toninho do PT. 4 meses antes, o Toninho do PT é assassinado. O Celso Daniel é assassinado. Quem garante pro Palocci, que também é do PT, que ele não vai ser o próximo a ser assassinado? Então eu acho que o cara pensou dessa maneira. Outras pessoas não. Tem um pensamento diferente. Uma coisa que eu acho legal que o Silvio Navarro fez, ele relacionou 7 mortes sobre o assassinato. Ele acha que teve 7 pessoas que morreram como queima de arquivo porque sabia demais sobre o assassinato do PT, do Celso Daniel. Eu vou falar de 3 aqui. Mas antes de chegar a essas mortes, eu quero dizer a vocês que eu tinha uma visão diferente do Celso Daniel. Eu achava que ele era um político corretíssimo. Pelo que eu vi aqui, ele não era tão correto assim. Ele era meio corrupto, a favor do Caixa 2 lá, para arrecadação de dinheiro para a campanha do Lula e coisas assim. O responsável por essa arrecadação era o Sombra, e o Sombra também aproveitou para fazer um caixa 3 para ele e para os mosqueteiros. Porque o Sombra e mais 2 pessoas que aparecem no livro, vocês comprem o livro para saber quem são, eles são chamados de 3 mosqueteiros. Inclusive, uma dessas pessoas foi presa na operação do Lava Jato ano passado. Aliás, tem várias pessoas citadas no livro que estavam ligadas de uma certa forma ao Celso Daniel, que foram presas na Lava Jato. Desculpa, gente. Quando o Celso Daniel foi encontrado na região de Itapecerica, o responsável por aquela região era o Romeu Tuma, e ele ficou por hora encarregado da investigação, até que foi passado esse caso para o DHPP. E muitas investigações começaram a partir daí. As mortes relacionadas com o Celso Daniel. O primeiro foi do garçom do Rubaiá, que dizia ter escutado umas conversas entre ele e o Sombra, e estava falando sobre essas conversas. Inclusive parece que apareceu dinheiro na conta dele antes dele morrer, e depois ele acabou sendo assaltado, e com um assalto que não deu certo, e a moto dele foi tirada da estrada, bateu no poste, ele morreu na hora. Teve uma outra morte que depois, lendo o livro, vocês vão saber, ligada a essa morte também. Essa foi uma. A outra morte foi a do médico legista, que eu acho muito suspeito, uma morte que foi considerada suicídio. O médico assinou o laudo da morte do Celso Daniel, mas a família, e pelo que eu li também, eu acho que não foi suicídio não. E a família dele também não acha. E a outra morte, que é do Dionísio. Vocês devem se lembrar dele. Ele fugiu uns dias antes da morte, do sequestro do Celso Daniel. Aquela fuga cinematográfica, o helicóptero resgatou ele, lá do presídio de Guarulhos. Aí eu sei que depois de um tempo ele foi preso e começar a ser investigado também por essa morte, apesar que muita gente falou que não tinha nada a ver. E ele foi assassinado na cadeia por um grupo lá do PCC. E por que ele foi assassinado? Dizem que foi para calar a boca dele e para, de certa forma, dar um recado para um outro cara que estava no mesmo local que ele lá, quando ele foi morto. Tipo assim, cala a boca, senão acontece com você. A mesma coisa que aconteceu com ele. O livro é muito interessante. O Política, Corrupção e Morte tem tudo a ver com o livro, porque fala muito dessas 3 coisas aqui. A maneira como o Silvio apresenta o livro é uma maneira deliciosa, como eu falei. Eu não sou muito fã de não ficção, mas eu adorei ler. Adorei mesmo. Oi, Vigia, tudo bem? Coisa, viu? É isso. Eu quero parabenizar o Silvio pelo livro documentário. Eu espero poder ler outros trabalhos do Silvio, pois eu achei muito interessante. Se você gostou do vídeo, dá um joinha. Se você quiser, você pode se inscrever no meu canal, vai ter várias opiniões. A minha nota do livro, de 0 a 5, são 5 estrelinhas.
Se eu soubesse editar, ia colocar 5 estrelinhas aqui. Fofinhas. E espero que vocês tenham gostado. Gente, eu vou fazer um vídeo de 50 coisas sobre mim ainda, tá? Não se preocupem. Uma amiga minha perguntou, e aí? Você não vai falar? Eu falei, vou. Recomendação. Eu comprei na Amazon, tá, gente? Eu tô comprando meus livros na Amazon porque a entrega é rápida e os preços são bem mais baixos. Tenho comparado aí. Ah, eu também quero falar pra vocês que tem vários livros meus em promoção na Amazon. Os meus e-books estão todos à venda lá. E vocês podem conhecer meu trabalho. Um beijo, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até mais.